Valendo, aula 2 do nosso curso de gramática. Na aula 1, nós vimos o que diz respeito à estrutura da palavra, né? Vimos o que é um morfema, o que é um radical, o que são afixos, né? Prefixo e sufixo, que serão muito importantes para a nossa aula de hoje, para a compreensão da aula de hoje. Os afixos são fundamentais, serão essenciais para a compreensão da nossa aula de hoje, tá certo? Então, quem entendeu bem o que são afixos, não vai ter dificuldade alguma na compreensão da aula de hoje. Vimos o que é vogal temática, né? As desinências e tal, e hoje vamos iniciar a parte dos processos de formação das palavras, iniciando com a derivação. No final da última aula, nós relembramos aqueles conceitos de primitivo e derivado, né? Que nós vimos lá nas séries iniciais. Substantivo primitivo é aquele que não se originou de nenhuma outra palavra existente na língua, que não derivou de nenhuma outra palavra que já existia na língua. Substantivo derivado, esse sim, é aquele que derivou de uma palavra e já existia na língua. Então, esse processo de derivação é isso. Vamos trabalhar com substantivos derivados, com palavras que derivaram de outras palavras existentes na língua. Agora, o detalhe é, o processo de derivação, ele acontece pelo acréscimo dos afixos. Olha só, que vimos na aula passada, que são o quê? Nada mais, nada menos do que sufixos e prefixos. Relembrando que nós vimos na aula passada, quando o afixo é colocado antes da palavra primitiva, ele recebe o nome de prefixo. Quando o afixo é posto após a palavra primitiva ou após o seu radical, ele recebe o nome de sufixo. Prefixo antes, sufixo depois. Tranquilão? Hoje vamos tratar desses casos, né, de derivação. E não existe um só tipo de derivação. Existem 6 tipos de derivações. Existe a derivação prefixal, existe a derivação sufixal, existe a derivação prefixal e sufixal, junta as duas. Existe a derivação parasintética, existe a derivação regressiva e existe a derivação imprópria. Isso aqui é a base, essa parte de morfologia é a base para entendermos a gramática da língua portuguesa. A partir do estudo da morfologia é que adentra-se ao mundo da sintaxe. Eu não posso trabalhar a sintaxe se eu não tiver uma boa bagagem de morfologia, que é o que nós estamos vendo agora. Tá certo? Então, o que seria uma derivação prefixal? Simples. A derivação prefixal se dá através de um prefixo. O acréscimo de um prefixo à palavra primitiva. Só isso. Simples. Claro como a água. Quando é que uma palavra é formada por derivação prefixal? Quando ela deriva de outra que já existia, com o acréscimo de um prefixo. Por exemplo, pré-história. É uma palavra primitiva? Não, ela derivou de outra que já existia. Derivou de quê? De história. Só que, antes da palavra história, apareceu um afixo. E esse afixo, como ele apareceu antes da palavra primitiva, recebeu o nome de prefixo. Portanto, a palavra pré-história é formada por derivação prefixal. Derivação por quê?
Porque derivou de uma palavra que já existia na língua. Prefixal, por quê? Porque a derivação aconteceu por meio do acréscimo de um prefixo. Simples assim. Tal qual os demais exemplos. Dispor. Existia a palavra por, alguém foi lá e acrescentou um prefixo, formou dispor. Então, dispor é formada por derivação prefixal. A palavra leal, primitiva, alguém foi lá e acrescentou um afixo antes dela. Formou a palavra desleal. Então, a palavra desleal é formada por derivação prefixal. Derivação porque deriva de uma que já existia, no caso, leal, e prefixal porque a derivação se deu pelo acréscimo de um prefixo ao radical da palavra primitiva, ou antecedendo esse radical. Igual a incomum, que derivou de comum, igual a super-homem, né, que deriva de homem, igual a vice-diretor, igual a compor, igual a arquiduque, e por aí vai. Tá certo? O conceito da derivação prefixal é esse. Quando é que uma palavra é chamada de derivada prefixal? Quando ela se forma a partir de outra palavra que já existia, através do acréscimo de um prefixo. Então, ela é derivada prefixal. Por exemplo, a palavra infeliz é derivada prefixal. Derivou de quê? Como é que eu posso provar? Vamos lá. Derivou de quê? Derivou de feliz. Por que que é prefixal? Porque acrescentou-se a palavra feliz um prefixo, o prefixo in, derivação prefixal. Professor, agora se fosse, por exemplo, felizmente, seria prefixal? Não. Aí eu teria outro tipo de derivação. Eu ia ter por base a palavra feliz, só que, diferente de infeliz, onde foi acrescido um prefixo, na palavra felizmente, o afixo veio posposto ao radical, posto depois do radical. Nesse caso, eu não posso dizer que é derivada prefixal. É derivada? É. Felizmente, derivou de feliz, mas não por prefixação, e sim por sufixação. Quando o afixo vem depois do radical, ele recebe o nome de sufixo. Portanto, felizmente, é uma palavra chamada de palavra derivada sufixal, que é o próximo tópico. Derivação sufixal ocorre através do acréscimo de um sufixo, que nada mais é do que um afixo posto após a palavra primitiva ou posto após o radical dessa palavra. Pegamos agora anteriormente o exemplo de desleal, onde nós tínhamos a primitiva leal e o acréscimo do prefixo des. Desleal era derivada prefixal. Agora nós temos a mesma primitiva leal, só que agora nós temos um sufixo. Então, lealdade é derivada? É. Derivou de leal. É prefixal? Não. É sufixal. Por quê? Porque o afixo agora aparece posposto à palavra primitiva. Portanto, eu chamo de derivada ou derivação, como queiram, sufixal. Olha como é simples. Quando é que a palavra é formada por derivação? Quando ela deriva de outra que já existia. Quando ela se forma a partir de outra que já existia. Quando é que ela é prefixal? Quando aparece um prefixo. O que é um prefixo? É um afixo posto antes do radical da palavra ou antes da palavra primitiva toda. Quando é que ela é formada por derivação sufixal? Derivação segue o mesmo modelo. Quando ela deriva de outra que já existia, só que agora
o afixo aparece pós-posto ao radical. E quando quando o afixo aparece pós-posto ao radical, ele recebe o nome de sufixo. E a palavra recebe o nome de palavra derivada sufixal. Ou derivação sufixal, formada por derivação sufixal. Vai que na prova aparece assim: marque a alternativa que apresentam somente palavras derivadas ou formadas por derivação sufixal. Ou marque a alternativa que apresenta a palavra derivada sufixal. Pode ser assim: formada por derivação ou derivada. Dá no mesmo, não vai influenciar em nada aí, só a nomenclatura. Manteigueira derivou de quê? De manteiga. Como apareceu aqui um afixo depois do radical, eu aprendi que quando ele vem depois do radical, ele é sufixo, a palavra manteigueira é formada por derivação sufixal. Entendam isso. Derivação porque derivou de uma que existia. Sufixal porque essa derivação se deu através de um acréscimo de um afixo depois do radical, chamado sufixo. Só. Sem estresse, sem sofrimento. Português é legal. Gramática é show de bola. Só ter uma paciênciazinha, estudar, que aos poucos ela vai internalizando na mente de vocês. Não é nem um bicho de outro mundo. Não é gramática, gramática. Gramática é show de bola. Quando você começa a entender, é igual a qualquer assunto. Você começa a entender, de, rapaz, estou gostando de gramática. Sim, por quê? Porque começou a entender. Quando você não gosta, você não está entendendo, poxa, que assunto chato. Claro, você não está entendendo. Né? Qualquer gramática, morfologia, sintaxe, semântica, qualquer assunto. E também de outras matérias, né? Aí matemática, equações, frações, conjuntos, sei lá o quê. Tudo, quando você não entende, é complexo. Você começa a entender, rapaz, não era tão difícil assim. Eu que não tinha entendido direito das outras vezes. Vai dar aquele estalo, né? Aquele insight. Eita, agora vai, parece que agora vai. Português aboníssimo, ramagem, sofrimento, pincelada, cabecear, sutilmente, por aí vai. Observe que eu fiz a gentileza de deixar azulzinho ou azuizinhos os sufixos, para facilitar aí a, a compreensão. Todas essas palavras são formadas por derivação, porque derivaram de outras já existentes, e derivação sufixal, porque o processo de formação da nova palavra ocorreu pelo acréscimo de um sufixo. Tá certo? Isso é formação de palavra. Isso é o processo de formação de palavra. Observe que eu tinha leal, formei lealdade. Formação de palavra. Formei por quê? Utilizando o quê? Utilizando um sufixo. Então, ela é uma derivada sufixal. Quando eu formei desleal, no exemplo anterior, eu tinha derivada prefixal. Tá certo? Qualquer dúvida é só perguntar, viu? Por enquanto, eu creio que esteja suave aí. Derivação prefixal e sufixal é muito tranquilo quando você entende o que é um prefixo e um sufixo. Alguém não tinha o que fazer disso, eu vou dificultar o negócio. Eu vou inventar aqui a mistura dessas duas, que dá a derivação prefixal e sufixal. Professor, tem mais essa? Tem. Um abençoado inventou de juntar as duas. O que é isso? Bem, eu entendi que uma palavra formada por derivação prefixal é quando acontece o acréscimo de um prefixo ao radical da palavra primitiva. Eu aprendi também que a derivação sufixal ocorre quando acontece um sufixo, o acréscimo de um sufixo ao radical da palavra primitiva. Então, eu posso inferir que prefixal e sufixal se dá pelo acréscimo de um prefixo e um sufixo ao radical ou à palavra primitiva. Exemplo: deslealdade derivou de leal
acrescentou prefixo e sufixo, formou uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Que beleza? Infelizmente, primitiva, prefixo, sufixo. Infelizmente, derivada prefixal e sufixal. Passagem, ultra, passagem, reconsideração, e por aí vai. Esse de passagem seria passo, ou passar. Aí formou ultrapassagem. Tá certo? Simples. Quando eu tenho prefixo e sufixo, eu tenho uma palavra formada por derivação prefixal e sufixal. Atentem para isso aqui, ó. Acréscimo de prefixo e sufixo, acréscimo independente. Foca nisso aqui, ó. Aqui é o pulo do gato, viu? Para entender a sequência. A derivada prefixal e sufixal ocorre quando acontece o acréscimo de um prefixo e sufixo independente. Acréscimo independente de prefixo e sufixo. Professor, como assim independente? Vocês vão entender quando eu explicar a próxima derivação, que é a parasintética, que é também chamada de circunfixação. Tá certo? Foquem nesse nome aí, ó. Circunfixação. De repente, na prova cai assim, ó, marca alternativa, cuja palavra em destaque é formada por circunfixação. Você vai dizer, pelo amor de Deus, nunca vi isso. É a palavra formada por derivação parasintética. E o que é isso? Quando é que ela ocorre? Ocorre pelo acréscimo simultâneo de prefixo e sufixo. Observe que o pulo do gato está aqui, ó. Na outra, na derivação prefixal e sufixal, era acréscimo independente. Aqui é simultâneo. Professor, qual é a diferença? Por que está tocando nessa tecla aí com tanta ênfase? Porque se você olhar para a estrutura da palavra e não tiver atenção a esse detalhe de acréscimo simultâneo e acréscimo independente, você vai confundir. Por quê? Porque tanto a palavra formada por derivação prefixal e sufixal tem prefixo e sufixo, quando você bate o olho na palavra, os dois estão lá, quanto a palavra parasintética. Você olha para cá, então, empobrecer, prefixo e sufixo. Anoitecer, prefixo e sufixo. Entristecer, prefixo e sufixo. Emagrecer, prefixo e sufixo. Pernoitar, prefixo e sufixo. Desbocado, prefixo e sufixo. Aí você volta ao slide anterior, aí tem deslealdade, prefixo e sufixo. Infelizmente, prefixo e sufixo. Ultrapassagem, prefixo e sufixo. Reconsideração, prefixo e sufixo. Aí você diz, poxa, agora como é que eu vou saber na hora? Se as duas, tanto a prefixal e sufixal, quanto a parasintética tem lá prefixo e sufixo. Como é que eu vou diferenciar? Aqui é o pulo do gato. Ó. A prefixal e sufixal, o acréscimo do prefixo e ou do sufixo é independente. Na parasintética, o acréscimo é simultâneo. Professor, não entendi ainda. Eu vou olhar para a palavra, lá vai lá, empobrecer. Como é que eu vou saber se o acréscimo foi independente, foi simultâneo? Simples. Vamos voltar. Voltei para cá. Não, deixa aqui nessa tela. Olha só. Infelizmente. Prefixo, sufixo. Aqui no meio está a palavra primitiva. Se eu tirar o prefixo, a palavra felizmente continua com sentido. Se eu tirar o prefixo, a palavra felizmente existe. Tranquilamente. Não tem nenhuma perda. Se eu tirar o sufixo mente, a palavra infeliz também existe. Vou pegar mais uma. Lealdade, deslealdade. Se eu pegar
Vou pegar até aqui. Se eu pegar e tirar o prefixo des, a palavra lealdade continua existindo. Se eu tirar o sufixo dade, a palavra desleal continua existindo. Por quê? Porque eu tenho duas palavras, infelizmente e deslealdade, formada por derivação prefixal e sufixal, cujo acréscimo do prefixo e sufixo acontece de forma independente. Eu posso tirar um ou outro e a palavra não vai perder o sentido. Diferente da palavra formada por derivação parasintética. Por exemplo, se eu tiro o prefixo, a palavra pobrecer não existe. Ela perde o sentido. Se eu deixo o prefixo e tiro o sufixo, essa palavra também não existe. Se eu tiro o prefixo de anoitecer, anoitecer só assim não existe. Se eu tiro o sufixo e deixo o prefixo de anoitecer, a palavra também não existe. Tal qual os exemplos de entristecer, emagrecer, pernoitar, desbocado. Qual é a diferença da prefixal e sufixal para a parasintética? Para eu nunca mais confundir, a diferença é, na parasintética, eu não posso retirar o prefixo nem o sufixo. Por quê? Porque são simultâneos. Eles têm que estar lá ao mesmo tempo. Prefixo e sufixo têm que estar sobrepostos à palavra ao mesmo tempo. Senão a palavra perde o sentido. Já na derivação prefixal e sufixal, apesar de também aparecer prefixo e sufixo, eu posso retirar um deles dois. E a palavra que sobra, vamos assim chamar, continuará com sentido. Por quê? Porque lá o acréscimo é independente. Para nunca mais errar uma questãozinha dessa. Nunca mais confundir. Ficou claro, pessoal? Tranquilo? Cara, deixa eu ver aqui se eu entendi. No caso dessa parasintética, retirou. Não, quer dizer, não pode retirar porque perde o sentido, né? Isso. Não. Você não pode retirar nem o radical, nem o prefixo e nem o sufixo. Nem o sufixo. Se você tirar qualquer uma delas duas, você perde o sentido. Por exemplo, deixa eu voltar para cá. Olha, tá para o slide de novo. Olha só. Desbocado. Bocado, no sentido de boca, não existe. Se você tirar aqui o sufixo, desboco, também não existe. Emagrecer, as duas existem juntas. Emagrecer, a palavra, sufixo, existe, sufixo e prefixo. Tirei o prefixo, magrecer não existe. Se eu tirar o sufixo, mag, não existe. Entendeu? Na parasintética, é fácil de entender, de reconhecer, perdão. Por quê? Se você tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra morreu, perdeu o sentido. Diferente da derivada prefixal e sufixal. Detalhe importante. Como é que eu faço, professor? Para na hora lá ter essa noção. Primeiro, você vai entender o seguinte. A grande chave, a grande sacada aqui é você entender que primeiro ponto é identificar a palavra primitiva. É o primeiro ponto. Depois que você identifica qual é a palavra primitiva, de que ela derivou, ela é derivada, certo? Derivou de quê? De qual primitiva? Entristecer, derivou de triste. Beleza. Deixa eu ver aqui, triste. O radical de triste é até o T. Aqui o radical. A parte da palavra que não muda. Então, entristecer derivou de triste, eu não posso tirar nem o radical, nem o prefixo, nem o sufixo, que ela perde o sentido. Então, já sei. Se eu não posso tirar um dos afixos, porque a palavra vai perder o sentido, então ela é parasintética. Já incomumente, né?
incomumente. Derivou de quê, professor? De comum. Se eu tirar o prefixo, comumente existe. Se eu tirar o sufixo, incomum existe. Então, apesar de eu ter prefixo e sufixo, eu posso retirar um deles dois. Então, é simples. Se eu tenho uma palavra primitiva, reconheço a palavra e vejo que acrescentaram ali um prefixo e um sufixo. Então, ela só pode ser duas coisas: derivada prefixal e sufixal, porque tem prefixo e sufixo, ou ela pode ser parassintética, que também tem prefixo e sufixo. Como é que eu vou tirar essa dúvida? Eu vou tentar retirar um deles. Retirei o radical, perdeu o sentido? Perdão, radical não. Retirei o prefixo, perdeu o sentido? Pronto, prefixal e sufixal não é, é parassintética. Retirei prefixo ou sufixo? A palavra permaneceu com sentido, então ela é prefixal e sufixal. O macete é esse, para não confundir. O macete é esse. Tenta tirar um dos dois. Perdeu o sentido. Se perdeu o sentido, é parasintética ou circunfixação. Agora, se você tirou e o sentido foi permanecido, então ela é prefixal e sufixal. Tá certo? Tranquilo aí, Pet? Tranquilo, tranquilo. Puro creme do milho. Até agora, eu tô esperando um abacaxi nos próximos dois aí, viu? Olha só, derivação regressiva, também chamada de regressão. Tranquilo também. Essa derivação, ela é a criação de uma nova palavra por meio da supressão, da retirada de elementos da palavra primitiva. Você tem a palavra primitiva, retira-se alguns elementos e ela forma uma nova palavra. Geralmente, ela é uma palavra é formada por regressão ou derivação regressiva, é um substantivo que derivou de um verbo, geralmente de ação. Olha só, jantar é a palavra primitiva. Janta é a palavra derivada. Observe que eu tenho um verbo que deu origem a um substantivo. Como foi que aconteceu isso? Por que regressão? Observe que perdeu letras. Saiu a jantar. Saiu aqui a terminação AR, ficou radical o quê? Jante, até o T. Acrescentou a vogal A, formou uma nova palavra. Janta. Derivou de quê? De jantar. Um substantivo que derivou de um verbo de ação. Venda. Derivou de quê? Do verbo vender. Como foi que aconteceu isso? Tinha a palavra vender, tirou a terminação ER e ficou vende. Não, licença. Aí, no caso, deixa de ser verbo para ser substantivo, é? Isso, deixa de ser verbo, automaticamente vira substantivo. Vender, verbo. Tirou a terminação ER, acrescentou a vogal A, ficou venda. Vou comprar ali um churros na venda da esquina. O Carlos sempre comprava churros na venda da esquina, refresco na venda da esquina. Então, deixou de ser verbo e tornou-se substantivo. Cantar, canto. Aí esse canto não é do verbo cantar, eu canto. É canto substantivo. O canto dos pássaros é maravilhoso. Entendeu? Não é eu canto, primeira pessoa do verbo cantar, do presente indicativo. Não. Esse canto aqui não é verbo. Não é a conjugação do verbo. É um substantivo que se formou a partir de um verbo. Comprar deu origem a compra. Atrasar deu origem a atraso. Engasgar deu origem a engasgo. Por que regressão? Porque observe que todas elas perderam letras. Jantar virou janta, perdeu letra. Vender virou venda, perdeu letra. Cantar virou canto, perdeu letra.
Comprar virou compra, perdeu letra. Atrasar virou atraso, perdeu letra. Engasgar virou engasgo, perdeu letra. Todas essas palavras formadas por derivação regressiva perderam letras, portanto, regressão, e formaram substantivos a partir de verbos de ação. Jantar, vender, cantar, comprar, atrasar e engasgar. Todos verbos de ação, dando origem a substantivos que, de um modo ou de outro, também indicam ação. Tá certo? Ou que são derivados de verbo de ação, para ficar menos complexo. Tranquilo na regressiva? Vamos para a imprópria. Talvez aqui esteja a parte mais espinhenta ou espinhosa da coisa. Derivação imprópria. Alguns gramáticos vão chamar de conversão, assim como a parasintética tem o nome de circunfixação. É até ruim de dizer. Aqui é a conversão. Então, é bom ficar ligado nesses nomes, que de repente a banca pede, com essa nomenclatura, palavra formada por derivada, formada por derivação ou formada por conversão. Derivação imprópria ou conversão. Aí você diz, poxa, isso aí eu não vi, não. Eu vi derivação prefixal, sufixal, regressiva, tal. Mas não vi essa conversão. Conversão é a derivação imprópria. Quando é que acontece? Por que é imprópria? Olha só. Esse tipo de derivação ocorre devido à mudança de uma palavra de uma classe gramatical para outra. Um processo conhecidíssimo desse tipo de derivação é a substantivação. Que o que é isso? A substantivação é um dos processos mais clássicos da derivação imprópria e ocorre quando a palavra passa de sua classe gramatical de origem, qualquer que seja ela, para a classe dos substantivos. Professor, existe essa possibilidade? Existe. O substantivo é atrevido. Então, ele pega uma palavra lá de outra classe e traz para a classe dele, vira. Alguns gramáticos chamam de palavra substantivada, que vai dar no mesmo, né? Que ela sofreu a substantivação. Por exemplo, o jantar está na mesa. Se nós pegarmos a palavra jantar, sozinha, fora de contexto, solta, nós diremos que jantar é verbo. Pessoal, jantar. Professor, jantar é verbo? Prove. Vamos lá. Terminação AR. Não é suficiente. Vamos lá. Eu posso conjugar. Eu janto, tu jantas, ele janta. Né? Perfeito. Estou convencido. É verbo. Só que aqui, nessa frase, o jantar está na mesa. Por causa da presença do artigo, a palavra jantar sofreu o que se chama de substantivação, tornando-se uma palavra substantivada, ou passando para a classe dos substantivos. Entenderam? Isso é substantivação. E, automaticamente, ao fazer isso, ao acontecer isso, a palavra jantar sofreu uma derivação imprópria. Ela saiu de sua classe gramatical de origem e derivou para a classe dos substantivos, tornando-se, pois, uma palavra substantivada. É isso. O mi, o ti e o si também funcionam como objetos. Nessa frase, mi, ti e si são pronomes oblíquos átonos, soltos, isolados. Mi, ti e si. Pronomes oblíquos átonos. Nessa construção, onde eu digo o mi, o ti e o si, essas três palavras sofreram substantivação. Ou seja, sofreram derivação imprópria. Ou seja, passaram para a classe dos substantivos, mudaram de classe gramatical. Derivação imprópria é isso. É quando a palavra muda de classe gramatical. Professor, mas por quê? Só por causa da presença do artigo? Só por causa da presença do artigo. Independente da classe gramatical, qualquer palavra que se permita
a presença de um artigo antecedendo-a, automaticamente ela sofre o processo de substantivação, ou sofre uma derivação imprópria. Vamos aqui. Essa questão de palavra mudar de classe gramatical. Monstro. Isoladamente aí, monstro. A que classe gramatical, eu peço agora a ajuda de vocês. A que classe gramatical pertence a palavra monstro? Isolada. Por isso que eu soltei ela aí. Monstro é o quê? Substantivo. Substantivo. Por que eu posso provar? É simples, eu posso dizer o monstro, artigo antes da palavra. Aquele monstro, pronome antes da palavra. Meu monstro, outro pronome, agora possessivo antes da palavra. Dois monstros. E por aí vai. Então, monstro, substantivo, isoladamente. Agora, se eu disser assim, ó, os estudantes fizeram uma manifestação monstro. A palavra monstro continua sendo substantivo, nesse exemplo que eu dei agora. Os estudantes fizeram uma manifestação monstro. Eu analisei monstro isoladamente, era substantivo. E agora, nessa frase, continua sendo substantivo a palavra monstro? Não, substantivo é os estudantes agora. Só ele? Manifestação. Monstro agora é adjetivo, exatamente. Agora, a palavra monstro, que era substantivo quando eu analisei ela sozinha, ou quando eu coloquei assim, o monstro está solto, substantivo. Quando eu disse, estudantes fizeram ou realizaram uma manifestação monstro. A palavra monstro agora está caracterizando o substantivo manifestação. E de acordo com a gramática normativa, a palavra que indica característica, qualidade e tal, é o adjetivo. Então, observe que nesse contexto, a palavra monstro sofreu uma derivação imprópria. Observe, a derivação imprópria não é só quando ocorre a substantivação. É quando qualquer palavra sai de sua classe gramatical e vai para outra. A substantivação é uma delas. Mas pode ser com qualquer palavra. O que eu tinha? O jantar, esses dois exemplos aí. Né? Eu tinha, primeiro, verbo, que virou substantivo. Depois eu tinha pronomes, que viraram substantivos. Agora eu tenho um substantivo que virou adjetivo. Então, eu não posso pôr na cabeça que derivação imprópria só acontece com a substantivação. Não, a substantivação é um dos casos. Tá certo? Só tem um porém a dizer. Deixe o porquê para depois. Observe que eu tenho aqui porém e porquê. Ambos viraram substantivos por causa da presença dos artigos. Essa é a substantivação. Aí tem outros exemplos de conversões. Ó. Substantivo que vira adjetivo, como foi o caso do exemplo monstro que eu já citei. E tem esse outro. Ele tem um jeito moleque. Moleque agora virou adjetivo. Né? Adjetivo que vira advérbio. Esta cerveja desceu redondo. Particípio que vira adjetivo. Vocês são muito fingidos. E por aí vai. Fingida participa do verbo fingir. Mas aí virou adjetivo. Fingir, forma nominal. Fingindo e fingido. As três formas nominais do verbo fingir. Fingir, particípio. Terceira conjugação, terminada em IR. Fingindo, gerúndio, terminação NDO. E fingido, particípio, passado. Só que aqui o fingido virou adjetivo. Muito fingido. Certo?
Então, são questões, né, de entender o seguinte: a derivação ela ocorre, a imprópria, quando uma palavra muda de classe gramatical. Quando ela muda da classe gramatical para outra classe gramatical, quando ela muda de classe, ela sofre uma derivação imprópria. Quando ela perde letras, ela sofre a derivação regressiva. A derivação regressiva é responsável pela formação de substantivos a partir de verbos. Quando eu tenho prefixo e sufixo simultâneos ao radical da palavra primitiva, eu tenho a derivação parasintética. Quando eu tenho prefixo e sufixo independentes, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Quando eu tenho só o sufixo, derivação sufixal. Quando eu tenho só o prefixo, derivação prefixal. E eu tenho a palavra formada por derivação quando ela deriva de outra que já existia na língua. Só. Derivação é só isso. Tranquilo? Alguma dúvida na derivação antes de partirmos para a composição? Todo mundo está tranquilo aí? Eu fiquei com as dúvidas essa última LCI aí própria, mas eu acho que eu vou ter que meter a cara, não sei, no material aí. Tranquilo, Petros. É só você analisar o seguinte. Primeiro, vamos para o conceito. O que é uma derivação imprópria? Quando a palavra pertence a uma classe gramatical, seja ela substantivo, artigo, pronome, numeral, enfim, conjunção, interjeição, e ela passa para outra classe gramatical. Aí, qual é o princípio dessa lógica? Para entender essa derivação? É o aluno ser capaz de identificar a classe gramatical da palavra. Jantar é verbo. Porém, conjunção. Eita, interjeição. As e as, artigo. Meu, teu, sua, teu, tua, dele, dela, pronome. Enfim. Antes, após, ante, após, até, preposição. Primeiro ponto é ter a consciência de saber a classe gramatical de cada palavra. Esse é o ponto-chave. Porque se você não conhece a classe gramatical, você não vai perceber quando a palavra mudar de classe. Tá entendendo? A grande sacada é essa, inicialmente. Vocês entenderem, terem a percepção da classe gramatical que a palavra faz parte. E perceber quando acontece a mudança. Né? Por exemplo, estudar. Estudar é verbo. Todo mundo sabe que estudar é verbo. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. Mas se eu disser assim, ó, o estudar foi essencial na minha vida. Observe que eu já não posso conjugar a palavra estudar. Ela está ali no infinitivo, acompanhada de um artigo. O estudar foi fundamental. Então, aí, ela sofreu a substantivação. Ela passou para a classe dos substantivos. Obrigatoriamente, ela teve que ir para lá. Então, quando ela sofreu a mudança de classe, ela sofreu uma derivação imprópria. Imprópria por quê? Porque ela vai estar numa classe que não é própria dela. Não é a classe de origem dela. Estudar é verbo. Tá entendendo? Isso é a derivação imprópria. No caso lá de monstro, que é adjetivo, que é substantivo, mas no exemplo que eu dei virou adjetivo. No caso lá de moleque... Pode ser qualquer mudança de qualquer classe. Gramatical, né? Nós temos 10 classes gramaticais. Qualquer mudança que ocorra de uma para outra, derivação imprópria. Derivação imprópria. Beleza. Qualquer mudança. Certo? Tranquilão? É tranquilo isso aí. Agora vamos para a composição. Professor, eu vou confundir. Deixa eu botar a aula. Não, fazer nessa. Só são 2 tipos. Não, mas eu vou confundir porque é melhor. Não, dá para fazer nessa e dá para entender nessa. Eu prometo a vocês que dá para entender. Primeiro,
Só são dois tipos. Diferente lá da derivação, que eram 6. Aqui só são 2. Ah, mas eu vou misturar composição com derivação. Não vai. Primeiro ponto. Por que eu não vou, professor? Porque não vai. Porque não dá para confundir. Claro que dá. E tudo numa aula só. Não dá, jovem. Observe. Composição é diferente de derivação. Por quê? Porque na derivação eu tenho acréscimos de prefixo e sufixo, formando nova palavra. Prefixo e ou sufixo, formando nova palavra. Se você observar os 6 processos de composição, exceto, claro, a derivação imprópria, os outros 5, todos têm ali acréscimo de prefixo e sufixo. Todos. Todos. Prefixo ou sufixo. E outro ponto importante. A palavra deriva de uma que já existia. Na composição, as palavras não derivam de outras. Ponto-chave para você não misturar. Na composição não existe nada que derive. A palavra que se forma por composição, ela não deriva de nada. No processo de composição, nós temos uma palavra formada por 2 ou mais radicais. Não tem prefixo aqui, não tem sufixo. Agora, a mistura dos radicais ou de palavras primitivas. Entende? Agora, eu não vou pegar um pedacinho de uma palavra aqui. Pegar um pedacinho aqui. Não, eu vou ter 2 palavras primitivas juntas. A composição se dá por 2 ou mais palavras primitivas, ou 2 ou mais radicais. Nada de derivar. Tá certo? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto. Existem 2 tipos de palavras formadas por composição. A palavra pode ser formada por justaposição, composição por justaposição, ou ela pode ser formada por aglutinação. E vocês vão ver que não tem nada de derivado. Olha só. Justaposição. Nesse processo, não há perda de elementos. Foca nisso aqui, ó. Não há perda de elementos. Como assim, professor? Observe. Nem elementos estruturais, de estrutura, e nem elementos fonéticos dos radicais. Normalmente, são separados por hífen, mas podem vir juntos também, sem problema. Olha só, na prática, como é que funciona isso. Pontapé. Por que eu digo que a palavra pontapé é formada por composição? Primeiro, porque ela não derivou de nada. Derivou de ponta, derivou de pé. Não, derivou de nada. Eu tenho 2 palavras, ponta, mais pé. Juntou as duas, formou uma nova palavra. Eis a composição. Como na junção das duas, nenhuma delas sofreu alteração, não sofreu perda, então eu tenho uma composição por justaposição. As palavras foram apenas justapostas. Nenhuma delas sofreu alteração. Nem na pronúncia, nem na escrita. É isso. Acabou. Composição por justaposição é isso. Vai e vem. 2 palavras. Vai, vem. Juntou as duas, nem vai sofrer alteração, nem vem sofrer alteração. Se eu juntei 2 palavras e não houve alteração, não houve perda de som nem de escrita. Por isso que no caso é mais que um radical, né? 2. Isso, 2 ou mais. Sempre. É o que a gente chama lá nas séries iniciais de substantivo composto. Quando nós estamos vendo substantivos lá, substantivo composto, 2 radicais ou mais. Por exemplo, guarda-chuva, a gente vê lá esses exemplos, porta-joia, porta-lápis, radicais. 2 radicais ou 2 palavras primitivas. Juntaram ali as duas, não sofreu alteração, justaposição. Acabou. Passatempo, o que é? Tudo junto, passatempo. A escrita é tudo junto, passatempo. Não tem hífen, é assim, passatempo. É derivação? De quê? Derivou de quê?
Não derivou de passa. Não derivou de tempo. Não derivou de nada. Passa, radical, ou para primitiva completa. Tempo também. Juntou as duas, passa tempo. Nesse processo de junção, já sei que se juntou é composição. Mas nesse processo de junção, existiu perda de som ou de elemento de estrutura, de letra? Não. Justa posição. Girassol. Guarda-roupas. João Bobo. Pé de moleque. Por aí vai. Juntou as duas. Não tem Luiz perda. Carlos, Oi. deixa eu só tirar uma dúvida aqui, que eu acho que Tire. pode ser muito importante. É assim, Vontade. esse assunto, essa parte final de composição e justaposição, Sim. ela é cobrada junto com aquelas aquele processo de formação? Isso. Ela é formação de palavras. Observe que eu estou formando novas palavras. Por isso que ela é formação de palavras. Entendeu? Eu tenho o quê? Vai e vem. Vai e vem, eu formei uma nova palavra com a junção, com a composição de vai mais vem. Está entendendo? Nós estamos estudando justamente o processo de formação de palavras, que é derivação, que já vimos, e agora estamos na parte da composição, formação de palavras. Estamos formando novas palavras. Girassol, gira mais sol. Juntou as duas, formou uma nova palavra. Guarda, uma palavra. Roupas, outra palavra. Guarda-roupas, tudo junto, com hífen, entendeu? Nova palavra. Rubro-negra. Eu tenho rubro, o do Mengão aí, a galera da nação rubro-negra. Rubro mais negra. Eu tinha duas palavras, juntei as duas palavrinhas. Nenhuma delas sofreu alteração, nem na pronúncia, nem na escrita. Quando eu tenho duas palavras que eu junto e elas não sofrem alteração, nem na pronúncia, nem na escrita, detalhe, duas ou mais palavras. Aqui eu tenho, por exemplo, pé de moleque, 3, né? Pé mais de mais moleque. Juntou as 3. Não sofreu alteração, nem na pronúncia, nem na escrita. A gramática chama de composição. Juntou aqui, compôs, né? Por justa posição. Por quê? Apenas foram ajustadas ali, uma ao lado da outra. E não houve alteração. Composição por justa posição é só isso. Facílimo. Aí vem depois a próxima, que agora, diferente da anterior, ainda continua juntando as palavras, só que agora existe perda, viu? Agora há perda. Na aglutinação, ao menos um dos elementos vai sofrer alteração. Na pronúncia ou na escrita. Tá certo? O foco é aqui, ó. Aglutinação, a perda. Na pronúncia ou na escrita. Na prática é assim, ó. Boquiaberto. O que é boquiaberto? É a junção da palavra boca mais aberta. Sofreu alteração aí? Muita. Muita. Apareceu um QI que não tinha aí, ó, entre boca e aberta. Apareceu um ola no final. É composição? Por quê? Porque juntou as duas. É justaposição? Não. Para ser justaposição, eu junto as duas e não há alteração. Como houve alteração aqui, chama de aglutinação. O que é alvinegro? É a mistura de alvo mais negro. Juntou as duas, sofreu alteração, aglutinação. Fidalgo. A gente ouve falar em fidalgo. O que é fidalgo? É filho de algo. Fidalgo. Juntou 3 palavras. Só que agora houve nessa junção, nessa composição, houve alteração. Se houve alteração na pronúncia e na escrita, composição por aglutinação. Embora. O que é embora? Embora nada mais é do que a junção de em mais boa mais hora. 3 palavras. Embora. Juntou as 3, sofreu alteração? Sofreu. É o quê? Aglutinação. Planalto. Plano mais alto. Pernilongo, que a gente tanto conhece, tanto nos faz raiva.
quando começam as chuvas, o que tem? Perna mais longa. Sofreu alteração? Com certeza. Parecia um I que não existia ali antes. O A saiu, entrou um O, perna longa e Ele por aí está, vai. Oi. ele está. Mano é magro. Mano é magro. É uma mistura de Manuel com magro. Não. Por exemplo, se você pegar mané magro, aí você tem aqui, ó. Mané, vamos pensar ele assim, ó, magro. Você tem o mané e o magro. Juntou os dois, é composição. Agora, é aglutinação ou é justaposição? É só o mané. É Pensa no mané. Pensa no Manuel, justa não. Pensa no mané posição. mesmo. Como é? Justa posição. Justaposição. Exatamente. Por que, que é justaposição? Porque estão apenas um ao lado do outro. Nem sofreu alteração em mané e nem em magro. Vou botar mais uma. Essa palavrinha aqui, ó. Aguardente. Primeira pergunta. Aguardente é formada por derivação ou por composição? Primeira perguntinha é essa, para a gente esquentar. Aguardente é derivação ou composição? Quem arrisca? Eu arrisco em derivação Derivou de quê? de água. Não. Eu tenho aí água mais ardente. Eu tenho duas palavras isoladas. É de ardente, né? Eu tenho água e ardente. Então eu tenho composição. Então ela não é derivada, ela é composição. Próxima pergunta. É composição por aglutinação ou por justaposição? Aglutinação. Aglutinação. Por quê? Porque quando eu juntei as duas, houve perda tanto de estrutura, de letra, quanto de pronúncia fonética. Fono, som, aguardente. Aguardente é formada por derivação, nunca no Brasil, formada por aglutinação. E é essa? Lança pontiaguda. Pontiaguda é o quê? É derivação ou é composição? Pontiaguda. Derivação. É formada por ponta mais Ponta aguda. mais aguda. Vixe, é composição. Composição. Juntou as E é duas. justa posição. Olha direitinho. Ponta mais aguda. Juntou, formou ponta e aguda. Sofreu alteração ou não sofreu? Ah, sofreu no I lá. Apareceu esse I aqui. Então, se tem alteração, aglutinação. Para a gente fechar. Porta-lápis. É o quê? Qual o processo de formação da palavra porta-lápis? Composição, porta mais lápis. Composição por justa posição. E essa daqui? E LC, deixa eu só ver aqui. Por justa posição sempre aparece esse hífen, é? Não? Não, nem sempre. No caso lá de girassol, não tem o hífen. Passatempo, não tem o hífen. Tem que se ligar nas palavras, nas duas palavras, dos radicais das palavras. Nem sempre vai ter o hífen. A maioria sim, mas nem sempre, né? Nós vimos aí, girassol não tem hífen, passatempo não tem hífen. Em vai descer, para a gente fechar. Qual é o processo de formação de em vai descer, para fechar a aula de hoje? Em vai descer. Linha risca, deriva de vaidade. É de derivação essa daí. Derivação Derivação. parasintética. Sim, peraí. Tá certo.
né, que eu tenho aqui, ó, o em e o dc, o ec, aliás. Dois prefixos são pinóio. Prefixo e sufixo, dois afixos simultâneos. Não posso tirar nenhum nem outro, que a palavra perde o sentido. Tranquilo? Dúvida? Tá tranquilo, tranquilo. Assistindo esse vídeo mais umas 2 vezes, dá para. Alguém ficou com dúvida? Na próxima aula, a gente vai entrar aqui nos processos que também são cobrados, mas não são os destaques. Os destaques são os que nós vimos, derivação e composição, são os principais. Inclusive, o edital está lá destacando isso aí. Mas nós vamos ver, sim, para terminar esse material. Nós veremos esse conteúdo na próxima aula. Nós iremos ver pegando de recomposição. São outros processos de formação de palavras.